Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começou uma discussãozinha, um assunto interessantíssimo lá no nosso grupo de cervejeiros. Caso você tenha interesse em participar do grupo, é no Telegram, o link está aqui na descrição, entre lá, participe. Assim que você entrar, dê uma lidinha nas regras do grupo, na mensagem fixada. E essa discussão que começou hoje lá é a respeito de leveduras. E ali a gente estava compartilhando ideias para a gente diminuir o custo no uso de leveduras e formas que a gente possa fazer com que a nossa levedura dure mais. Então nós podemos fazer isso através de diversas formas, inclusive eu já ensinei aqui no canal, eu tenho série ensinando a fazer banco de leveduras. Só entrar aqui no canal você vai encontrar, mas também tem outras formas que a gente pode fazer aí, como por exemplo o reaproveitamento da lama ou até mesmo o fracionamento da levedura para utilizá-la em partes, claro, fazendo a propagação. E aí entrou o ponto que é o que eu vou tratar nesse vídeo aqui, que é a respeito de como o pitch rate surge e quais são as variáveis quando a gente está tratando desse assunto, coisas que quando a gente modificar vai alterar o resultado final de quanta levedura a gente vai precisar inocular para fazer uma fermentação saudável na nossa cerveja. Então agora eu vou convidar vocês para ver a tela do meu computador que eu irei gravar e a gente vai começar a destrinchar a respeito do cálculo para se obter a quantidade de leveduras que a gente vai utilizar. Ah, eu vou fazer o cálculo aqui? Não, eu vou usar uma calculadora. Gente, você não precisa fazer conta para isso. Existe calculadora e você pode fazer os cálculos aí muito rapidamente a partir do seu computador, a partir do seu celular. Você não vai ter dor de cabeça com isso. E com uma coisa simples como essa, você vai garantir com que você tenha uma qualidade de fermentação muito maior, que vai subir muito a qualidade da tua cerveja. Tá bom? Então vamos começar, rapaziada, bora lá para a tela do computador. Esse site aqui se chama brewersfriend.com. Aqui você encontra calculadoras assim excelentíssimas para todo tipo de coisa que você pode imaginar para um cervejeiro caseiro. E o melhor de tudo, é gratuito. Presta atenção no que eu tô falando, gratuito, tá bom? Caso você não conheça o Brewers Friends, eu vou deixar aqui na descrição. Na descrição não, né? Vou colocar um comentário fixado aqui com o link para você acessar e poder utilizar. Eu já vou colocar o link direto para essa calculadora, que é a calculadora Yeast Pitch Rate and Starter Calculator, ou seja, é a calculadora da quantidade de leveduras, né, da taxa de inóculo de leveduras e o volume de starter que você vai precisar fazer para poder atingir essa taxa de inóculo. E aqui nós já vemos as variáveis que são necessárias que a gente forneça os dados para que a gente saiba calcular, a gente possa calcular quanta levedura vai ser necessária para realizar a fermentação de um determinado mosto. Essas variáveis são densidade do mosto, volume do mosto e tipo de fermentação que você vai fazer, se você vai fazer uma fermentação com levedura ale ou lager. Também temos outras variações, como por exemplo, se você está utilizando levedura seca ou levedura líquida, a idade dessa levedura líquida, se você está utilizando lama, qual que é a densidade dessa lama, mas isso são pontos que não são tão chaves, são pontos secundários dessa variação aqui para a gente fazer esse cálculo. Aqui, para fins de cálculo e explicação, nós vamos assumir que nós vamos utilizar um lote com um volume pré-definido, com uma densidade pré-definida, que o lote vai ser de 20 litros a 1.050, e aí nós vamos avaliar as variações conforme uma ale e conforme uma lager, tá bom? E para a levedura que a gente vai utilizar vai ser uma levedura líquida com a data de hoje, ou seja, 0 dias de idade. Não teve decaimento ainda, a levedura tá zerada, tá nova, tudo que tá dentro do pacote tá ali, ó, vivo, pronto para fazer a fermentação. É isso que importa pra gente, vamos assumir que é isso que está acontecendo para facilitar a explicação, tá bom? Então, dito isso, definido como a gente vai trabalhar dentro desse vídeo, nós precisamos analisar a questão da diferença entre ale e lager. Todas as leveduras têm diferenças entre si. Se você pegar duas ales,
elas são diferentes, né? E a diferença entre ales e lagers é mais forte ainda. Por exemplo, as leveduras ale, elas são Saccharomyces cerevisiae. Já as leveduras lager, elas são também do gênero Saccharomyces, mas elas são de outra espécie. Elas são da Saccharomyces pastorianus. Essas duas espécies e todas as suas variações, elas possuem ali, cada qual sua temperatura ideal para trabalhar, o tamanho de célula específico que ela tem, taxa de metabolismo, a velocidade com que ela trabalha, o que ela pode produzir ou não de subprodutos da fermentação, e isso tudo causa impacto na cerveja. No geral, as lagers são leveduras que elas são um pouquinho, vamos colocar entre aspas, mais chatas de se trabalhar, porque elas precisam fermentar numa temperatura mais baixa, isso já vai fazer um atraso do metabolismo das coisas, ela vai trabalhar mais devagarzinho, vai demorar mais, ela exige um período muito mais longo de maturação para poder arredondar a cerveja, então você já vê que tem diferenças nisso. E, além disso tudo, as lagers precisam de uma quantidade muito maior de levedura para fazer uma fermentação do que uma ale. Usualmente, praticamente, disse que se você precisar, por exemplo, de 100 bilhões de células para fermentar uma cerveja com uma ale, com uma lager, você vai precisar de 200 bilhões de células. O ideal é você dobrar. Claro que existem variações. E aqui a gente já vai começar a explorar um pouco disso. Então, estamos aqui, fixamos a densidade 1.050, o volume de 20 litros, e se nós olharmos aqui, nós temos algumas opções para escolher, que é aqui, ó, Ale Fresh Yeast, Ale Fresh Yeast, o que é isso? Seria para uma levedura ale fresca, super fresca, recém tirada lá da produção, pacotinho tá novinho, 2 minutos de vida do pacotinho. Daí você pode utilizar uma taxa de inóculo de 0.35 ou 0.5. Já, por exemplo, se você não está com um pacotinho tão novo, mas está novo ainda, ou for utilizar uma levedura seca, você pode utilizar aqui, ó, ProBrewer 0.75, que é a taxa de inóculo. Eu já chego nessa parte de taxa de inóculo. Daí temos aqui ProBrewer 1.0, que é para uma densidade um pouco mais alta, e a 1.25 para Ale, que é com uma densidade mais alta ainda. Você pode ver aqui, ó, High Gravity Ale. Se for Lager, começa no 1.5. Então você já pode ver, ó, ProBrewer Ale 0.75. O Lager já dobrou. Tá vendo? Dobrou o pitch rate, dobrou a quantidade de células que a gente vai inocular. ProBrewer Lager 1.75. Aqui não teve uma correspondência exata, mas ainda assim já é uma quantidade maior. Correspondência exata seria se, por exemplo, aqui tivesse dobrado para 2 e aqui para 2.5. Mas olha só, aqui, ó, High Gravity Lager já dobrou para 2.0, que é o dobro disso aqui. Então a gente pode ver que normalmente é isso mesmo. Você pega e dobra a quantidade que você usaria para uma ale. E aí, para mostrar para vocês, eu fiz algumas continhas e eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que varia a quantidade de células pela densidade e pelo volume. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Excel agora. Então, temos aqui, ó, pitch rate conforme a densidade, rapaziada. Então, temos aqui, ó, pitch rate conforme a densidade, rapaziada. Eu peguei a densidade de 1.030 até 1.050 e fiz aqui as contas para Ale e para Lager. Você pode perceber que tende a ser quase sempre o dobro. Olha só, quase sempre o dobro. Aqui no final a gente tem um crescimento, uma necessidade um pouco mais alta para as Lagers do que para Ales. É bem mais que o dobro, senão as duas retas estariam paralelas aqui. Elas obviamente não são paralelas aqui, mas é quase o dobro. Então você pode perceber que conforme a densidade aumenta, maior o pitch rate é necessário. A Ale saiu de 113 bilhões de células para 186 bilhões de células. A Lager foi de 227 bilhões para 372 bilhões. E isso para um volume fixo de 20 litros, tá bom? Agora, se a gente fixa a densidade, eu fixei a densidade 1.050
né, que é uma densidade numa cerveja mediana, e a gente vai variando a litragem, a gente consegue observar também que acontece a mesma coisa. Ale e Lager começam muito próximos aqui, ó, quando é 5 litros, e conforme a gente vai subindo aqui, ó, de 5 em 5 litros, a necessidade de células vai aumentando cada vez mais. E a necessidade aqui, ó, de células da Lager vai crescendo, tem aqui uma taxa de crescimento mais alta do que a da Ale, né? Você pode ver que é muito mais acentuada essa reta aqui da Lager. Com isso, pessoal, vocês já podem ver a influência da litragem e da densidade na necessidade de células para fermentar. Mas essa necessidade de células para fermentar ela tem a ver com uma relação que está descrita aqui, ó. Milhões de células por ml por grau Plato, tá? Então se a gente pega aqui, ó, Pro Brewer 0.75 Ale, quer dizer que nós vamos ter 0.75 milhões de células por ml por grau Plato, beleza? Então essa é a relação. Isso aqui, ó, mostra a relação entre a densidade e o volume para se atingir esse 0.75, que é o pitch rate, taxa de inóculo, beleza? Então, para mostrar para vocês agora como a calculadora funciona, vamos lá. Já deixamos no Metric, Gravity, aqui ó, 1.050, 20 litros. Vou fazer uma Ale, né? Ale comumzinha, não é High Gravity nem nada. Tipo de levedura que eu vou utilizar. Vou utilizar aqui, ó, vem com 200 bilhões na levedura líquida que eu compro aqui normalmente. E eu tenho um pack. E que data que isso aqui foi fabricado? Vamos dizer que ela foi fabricado dia 1º de abril. Olha só como é que já caiu a densidade, a viabilidade de 100% para 78%. Daí se eu der um update aqui, ó, ele vai dizer, olha, dessas 200 bilhões de células que você tinha lá, agora você tem 150 bilhões de células aqui. Você está com um déficit de 30 bilhões de células. Filhão, você precisa aumentar a quantidade de células para poder fazer essa fermentação. Para isso, você vai precisar fazer um starter. Para fazer o starter, você vem aqui, ó, grab from above. Ele vai pegar aqui, ó, esses 150 bilhões de células, que é o que você tem disponível. E aí você vai calcular. Vou fazer um starter de 2 litros com 156 bilhões de células a 1.036 no agitador magnético. Eu vou conseguir 424 bilhões de células depois da minha propagação. É um pouco exagerado, tendo em vista que a gente precisa de 186 bilhões. Então não teria necessidade de ser 2 litros, eu poderia fazer aqui a propagação em 1 litro, né? Ou até mesmo fazer por exemplo, um shaking aqui, ó, que já daria com essa pegada. Ele tem aqui essas opções, né? Você faz, ó, no agitation, dá 192, nesse caso já funcionaria. Stir plate, que vai propagar pra caramba. E o shaking, que é aquele que o pessoal faz ali na garrafinha, de hora em hora, dando uma chacoalhadinha lá. Ele também até consegue aumentar um pouquinho ali a taxa de propagação, né, da brincadeira toda. Agora, se nós pegamos uma Lager, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 1.5 Lager, foi para 372 bilhões de necessidade. Olha, a gente fez um starter de 1 litro. Não deu boa. Se a gente colocar 2 litros, ó, 2 litros deu boa. Mas aí você me fala, putz, Eric, mas eu só tenho um Erlenmeyer de 1 litro. Se eu fizer 1 litro, colocar aqui, ó, um segundo starter. Daí eu vou colocar aqui de 1 litro. Update. Não cresceu tanto ainda. Porque eu já tenho muita célula para pouco mosto. E aí fica difícil conseguir propagar isso aqui numa quantidade que seja razoável, tá? Então, o ideal seria aqui fazer um starter maiorzão mesmo, tá? Para poder atingir isso aí. Se você modificar a densidade também, por exemplo, colocar aqui um 1.040, olha só, 1.040 já sobe a quantidade de células. Observem aqui como é interessante que o primeiro starter a gente foi para 300 bilhões de células. O segundo starter, no mesmo volume, na mesma densidade, a gente foi só para 347 bilhões de células. Observe como cresceu muito menos a quantidade de células. Por isso que o starter, se você for fazer propagação
para aumentar cada vez mais o volume é que ele seja feito com volumes distintos ou volumes de levedura distintos, né? Você pega, por exemplo, ali 50 ml daquela levedura que você já propagou antes e propaga de novo ali num litro, num starter novo e tudo mais. Mas o ideal é que você faça em etapas. Aí entra a parte da discussão que nós estávamos lá no grupo, porque uma sugestão que eu fiz para o pessoal economizar uma grana é fracionar o pacotinho de levedura em partes. Vamos colocar assim, 10 partes, vai lá, 1 grama. 1 grama, um pouco mais de 1 grama, mas vai lá, 1 grama, né, cada parte. Para isso, nós vamos fazer aqui, ó, por exemplo, ó, vamos fazer uma ale, nós vamos utilizar a levedura seca. Densidade de células, eu não recomendo você mexer nisso aqui, tá bom? Deixa o que vier aqui, provavelmente vai ser esse 10 bilhões de células por grama. A gente já entra nesse assunto. Nós temos 1 grama, quer dizer que nós temos 10 bilhões de células, nós vamos precisar fazer a propagação. Nós vamos propagar esse 1 grama, não vamos propagar em 1 litro. Vamos ter um pouco de consciência, gente. 1 grama é pouquíssima levedura para se colocar em 1 litro para fazer a propagação, tá? Então a gente pode fazer a propagação desse 1 grama em 0,1 litros, né? 1,036, que é o... Aí, beleza, vai para 23 bilhões. Agora, disso aqui, desse 0,1, a gente já pode jogar em 1,5 litros. E aqui 1,036, olha só, ele já bateu a quantidade que precisa. Se eu colocar 1 litro, será que vai? 1 litro não vai, mas 1,5 litro, ó, já foi. Beleza? E aqui você conseguiu calcular o quanto você vai precisar de levedura e quantos starters você vai precisar fazer. Você vai precisar fazer 100 ml de starter a 1,036, deixar propagar no stir plate, claro, né? Pode ter variação conforme o método que você estiver utilizando. Deixou propagar, pega esse starter, joga em 1,5 litro de mosto, 1,036 e você vai conseguir aqui, ó, o pitch rate necessário para fazer a tua fermentação, ok? Beleza, vamos lá, considerações finais, cara. Você tem a opção aqui, ó, dry packets, que seria levedura liofilizada. Não tem um consenso de quantas células tem por grama de levedura seca, tá? Cada autor fala uma quantidade diferente, é difícil chegar num consenso, até porque cada tipo de levedura tem um tamanho celular diferente, tem uma densidade celular diferente por grama. Assim, é difícil dizer isso aí. Teria que pegar as mais comuns e fazer a contagem, né? Tipo, por exemplo, pega uma Nottingham, uma US05, faz a contagem ali e daí estima ver como é que fica, né? Eu tenho um microscópio que dá para fazer isso. Não sei se estaria disposto, né? Talvez algum momento da vida que eu tenha mais tempo eu possa fazer. Já se você utilizar lama, slurry, você pode dizer que você tem, vai lá, 100 ml de lama, a densidade de 1 bilhão de células por ml. Da onde que você tirou isso aqui? Você tirou do seu bolso, para não dizer outra coisa, né? Cara, aí fica a questão. Não tem como saber, sem contar quantas células tem por ml de lama que você tem guardada e ainda quantas células viáveis que você tem para poder fazer uma estimativa e calcular o quanto você precisa. Para você poder fazer isso, você precisa ter um microscópio e a cada vez que você for fazer essa propagação, você vai precisar fazer essa contagem. Não importa se é a mesma lama ou se é uma lama diferente, porque se você contar as células de uma lama de hoje para uma lama de amanhã, vai modificar a quantidade de células viáveis. Então, quando você for fazer, você precisa fazer essa contagem aí, já tacar para fazer ali a propagação e tocar o barco. O pessoal muito estima que fica ali na faixa de 1 até 4 bilhões, 5 bilhões de células por ml. Se for para fazer um chute para estimar, rapaziada, vamos assim, vamos colocar um ponto importante. Antes levedura de mais que levedura de menos. Levedura de menos tende a trazer mais problema para tua cerveja do que levedura de mais, tá?
É claro que nós estamos falando isso aqui para quantidades razoáveis, tá? Não estou falando para você colocar 15 litros de starter num batch de 20 litros de cerveja, tá? Nós estamos falando em volumes razoáveis, tá bom? Então, antes a levedura tá um pouco a mais do que tá a menos. Vai causar menos malefício para tua cerveja, ok? Mas se você comprar levedura líquida, você já sabe a data de fabricação, quanto que vem no pacote, e você consegue ter um cálculo muito preciso utilizando essa calculadora aqui. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ficado interessante esse vídeo, eu espero que tenha ficado didático, eu espero que tenha mostrado para vocês a relação entre a densidade, o volume, o tipo de fermentação que a gente vai fazer e o quanto isso influencia na quantidade de células finais que nós precisamos para poder fazer a fermentação, né? O famoso pitch rate, taxa de inóculo, né? Que é o que vai definir esse valor total de células no final, ok? Qualquer dúvida, comentem aí, porque como eu fiz esse vídeo no corre, tirando tudo da cabeça, pode ter ficado com um raciocínio não muito lógico, não muito linear, e eu posso estar explanando um pouco mais aí nos comentários, respondendo alguma dúvida que tenha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus, se cuidem, bebam sempre com responsabilidade, nunca bebam e dirijam, e nada de exageros. Eu fico por aqui. Até mais, pessoal.